Hoje, a gente vai mergulhar na história de uma das ideias mais poderosas do mundo moderno, a ideia de como organizar pessoas para alcançar coisas que parecem, assim, impossíveis. Vamos juntos desvendar essa jornada que é, olha, fascinante. É uma coisa que a gente vê todo dia e nem para pensar, né? Como é que uma empresa consegue construir um avião do zero? Ou como um governo organiza um censo nacional envolvendo milhões de pessoas? A complexidade disso tudo é absurda. E a resposta para essa pergunta toda está na evolução de uma única, mas gigantesca ideia: a administração. E é justamente essa ideia que a gente vai explorar hoje, não como um conceito parado no tempo, mas como uma história cheia de tentativas, de erros e acertos nessa busca pela organização perfeita. E para a gente conseguir entender essa jornada, vamos focar no que realmente fez a diferença. Uma análise das fontes mostra que o ponto de partida essencial é entender o processo administrativo e, claro, as teorias que foram moldando tudo isso ao longo do tempo. E, bom, tudo começa com aquela pergunta bem fundamental, né? O que exatamente significa administrar? Então, o mais legal aqui são as palavras-chave: planejar, organizar, dirigir e controlar. Essas 4 ações são tipo o coração de todo o processo. É sobre pegar recursos e transformar em resultados, mas de um jeito pensado, intencional. E aqui, tem uma separação que é crucial fazer. A administração é o como, sabe? É o processo, a ação que está sempre rolando. Já a organização é o onde. É a empresa, a estrutura, seja ela aquela super formal, cheia de regras e organogramas, ou informal, que nasce ali das relações sociais do dia a dia. Agora, vamos viajar um pouco no tempo, para a primeira grande fase dessa história. Uma época em que os pioneiros olhavam para as organizações de um jeito bem específico, como se fossem máquinas, precisas e super eficientes. O primeiro grande engenheiro dessa máquina foi um cara chamado Frederick Taylor. Ele foi lá no chão de fábrica e olhou para as tarefas uma por uma. A obsessão dele era acabar com o desperdício. Era cronometrar cada movimento para achar o jeito mais eficiente possível de fazer qualquer coisa. Era uma visão que vinha de baixo para cima, sabe? Da tarefa para o todo. Na mesma época, lá na Europa, Henri Fayol estava olhando para o mesmíssimo problema, mas por um ângulo totalmente diferente. Ele não estava tão preocupado com a tarefa do operário. O foco dele era a estrutura geral. Ele queria basicamente criar a planta baixa perfeita da máquina, definindo princípios como hierarquia e unidade de comando. A visão dele era o oposto, de cima para baixo. Então, o ponto central é esse. Taylor estava focado no micro, na eficiência de cada pecinha da engrenagem. Já o Fayol estava focado no macro, no design da máquina inteira. No fim das contas, os dois queriam a mesma coisa, eficiência máxima, mas chegaram lá por caminhos bem diferentes. Bom, essa ideia da organização como uma máquina dominou o pensamento por um bom tempo. Só que logo ficou bem claro que estava faltando uma peça nesse quebra-cabeça. Tinha um fantasma dentro da máquina. E aí a percepção começou a virar de cabeça para baixo. O foco, que antes era só em estrutura e tarefa, começou a ir para as pessoas, para os seus aspectos psicológicos, sociais. Começou a cair a ficha de que tratar a gente como se fosse peça de máquina não era só desumano, era também ineficiente. E o grande catalisador para essa nova forma de pensar veio de uma série de estudos que viraram lenda, os experimentos de Hawthorne. O que eles descobriram ali, mudou as regras do jogo. O que o Elton Mayo e a equipe dele descobriram foi que a produtividade não vinha só da ferramenta certa ou do processo perfeito. Tinha a ver com o moral do grupo, com se sentir valorizado, com as amizades no trabalho. Finalmente, o foco saiu da máquina e foi para as pessoas. A partir desse ponto, a história da administração vira uma grande tentativa de síntese. Quer dizer, como é que a gente junta a necessidade de estrutura e eficiência da era clássica com essa nova compreensão sobre o fator humano? E aí surgiram várias escolas de pensamento. Weber, com a teoria da burocracia, tentou criar um sistema super-racional, baseado em regras. Os estruturalistas tentaram juntar as visões formal e informal. Os neoclássicos, com gente como o Peter Drucker, trouxeram o foco de volta para os resultados. E os comportamentalistas foram ainda mais fundo no estudo da motivação e da tomada de decisão. É dessa síntese toda, principalmente da abordagem neoclássica, que a gente consolida o ciclo administrativo, que é a base da gestão hoje em dia. Planejar, organizar, dirigir e controlar. O famoso PODC. É basicamente uma versão mais refinada e bem mais flexível das ideias originais do Fayol. Era moderna também trouxe essa distinção que é vital e que o Drucker ajudou muito a popularizar. Eficiência é fazer as coisas do jeito certo.
é usar bem os recursos. Já a eficácia é fazer as coisas certas, é atingir o objetivo final. Porque vamos ser sinceros, uma empresa pode ser super eficiente em produzir algo que ninguém quer comprar, e aí ela se torna totalmente ineficaz. E isso tudo nos traz para a visão mais atual. A metáfora da máquina, mesmo com um fantasma humano lá dentro, já não dava mais conta. A nova metáfora é a de um organismo vivo. A teoria de sistemas foi uma virada de chave. Nenhuma organização existe numa bolha. Ela está dentro de um ambiente, recebendo influências o tempo todo e também impactando esse ambiente. Ela precisa se adaptar para sobreviver, igualzinho a um ser vivo. E todo sistema, seja uma célula ou uma multinacional, tem esses componentes básicos. Recebe entradas do ambiente, processa isso internamente, gera saídas e usa o feedback para se ajustar e aprender. É um ciclo que não para, um ciclo de adaptação contínua. E aqui está, numa única frase, a jornada completa. A gente saiu de uma visão de engenharia, de peças e parafusos, para uma visão muito mais biológica, de complexidade, de adaptação, de vida. E a grande conclusão é que não existe uma fórmula mágica, uma única melhor maneira. A busca continua. A administração científica do Taylor ainda é super útil para otimizar um processo. A teoria das relações humanas é fundamental para gerenciar equipes. E a teoria de sistemas é essencial para pensar em estratégia. Isso nos deixa com uma pergunta para o futuro, né? Agora, numa era de inteligência artificial, de trabalho remoto, de mudanças que acontecem numa velocidade alucinante, qual será o próximo grande capítulo nessa busca pela organização perfeita? A história, como a gente viu, está bem longe de acabar.